Seguidores da RDK, estamos de volta para o segundo tempo do nosso bate-papo com Laércio Soldá, que fez uma linda carreira no futebol profissional. Pendurou a chuteira agora, mas isso é uma coisa para nós contarmos depois. Ele ainda está contando a sua trajetória dentro do futebol brasileiro e internacional. E agora, na resenha do intervalo aqui, ele contou uma história muito interessante sobre que ele é um cara reservado e ele teve que aprender a falar até pelo mundo do futebol, pelo que tudo engloba, tu precisa ter uma boa comunicação. Conta para nós quem é que te deu um conselho sobre que tu precisava aprender a falar, te comunicar mais. Essa foi engraçado. Foi o primeiro cara que eu morei junto no futebol. Foi o Eduardo Martini, o goleiro. Muito conhecido, ele jogou no Grêmio, aqui no Macadense, em alguns clubes do interior do Brasil. Um dia a gente estava olhando Big Brother em casa e ele acabou desligando a televisão e eu achei estranho. Eu falei assim, ué, por que tu desligou? Ele falou, vou te ensinar uma coisa pro resto da tua vida agora. Tu vai dar muita entrevista na tua vida ainda. Em vez de tu ficar olhando Big Brother, vai ler um livro. E aí, a partir desse dia, eu mudei o meu pensamento e comecei a ler. E aí, por isso que agora eu falo bastante, né? Apesar de ser reservado, quando precisa eu falo e consigo me expressar. Essa é a história. Foi esse cara que me deu uma indicação Eduardo de leitura. Martini, aí, com uma frase tu mudaste. Como é bom isso, né? Como alguém que ele já tinha um mundo, ele já tinha uma vivência maior. Uma coisa tão simples que te deu frutos até o fim da tua carreira. E ainda continua, né? Porque agora tu estás trabalhando. Aliás, o que tu estás? Qual é o teu trabalho? O que tu fazes agora, além de jogar amador? Agora que eu parei de jogar futebol profissional, eu tive que decidir por uma área. Eu decidi pela construção civil. Agora eu estou focado nisso. É um momento muito aprendizado, mas que é um ramo que eu gosto. E eu estou trabalhando nisso durante o dia e no final de semana jogo futebol. Que bacana, a construção civil, uma coisa aqui na região que é fora de série, né? Um mercado quentíssimo aqui em Lajeado, né? É um bom ramo. O gringo é bom de olho até pros negócios. E outra coisa que eu tenho falando nesse negócio de conversa, tu saíste do país, tu falava algo além de português? Não falava. Como é que faz a comunicação? Eu bate o arrependimento quando você pisa fora do país. Por que eu não estudei antes? Por que eu não aprendi um pouco antes? Quando você sobe no avião e desce do outro lado do oceano, aí você vê que é complicado. Aí tu vai comunicando nos gestos, mas aí eu me obriguei a aprender. Quando eu fui para a Suécia, Portugal era português, era tranquilo. Aí depois na Suécia já sofri um pouco o inglês. E agora, no final da minha carreira, eu fui para Tailândia, daí sim, aí eu estudei antes de ir. Tu estudaste? Eu cheguei lá e eu já encostei nos estrangeiros que falavam inglês, um que morava em Londres, outro na Suécia, que fala muito bem inglês. E o nosso treinador era alemão também, e tinha morado nos Estados Unidos. E aí eles falam. E aí eles falavam muito bem o inglês. Então eu aprendi muito com eles, aprendi muito rápido o inglês. E aí depois aprendi até o tailandês, estudava inglês e tailandês, né? Não todo o tailandês, porque é muito difícil, um idioma com muitas... Conta uma coisa para nós aqui em tailandês. Agora eu fiquei curiosa, Elton, o que tu quer que ele diga em tailandês? Pede água. Vai pesquisar, né? Pede água em tailandês. Não. Sem alemão, keep me killed. Alemão também sabe? Meu Deus, ele tá trilingue. Tá certo, já. Pior que tá. Tá certo, é? Acho que é alguma coisa nesse sentido, né? Muita resenha. Em tailandês, a primeira coisa que é engraçado, que tu chega no país, eles te cumprimentam assim, sawadee-krap. Todos os, tipo, boa tarde, boa noite, bom dia, é sawadee-krap. É tipo o cumprimento deles. Aí você pede, sabadi, você tá bem? Sabadi mai. Mai, quando tem o mai no final é porque é uma pergunta. Tamalai, o que você está fazendo? São muitas frases, são muitas coisas. E você vai aprendendo no dia. Mai pelai, não tem problema. Sai, esquerda, quá, direita. Vai aprendendo as coisas básicas.
E agora eu já esqueci também, que faz uns 7, 8 meses algumas Sim, coisas, mas quando eu sim. estava lá eu entendia tudo que eles falavam, assim. E o inglês tu te vira? E o inglês, aí sim. Pegou fácil. Sim, eu entendo, não 100%, porque nem o português a gente não entende 100%, português, né? eu costumo dizer que o português é a língua mais difícil do mundo. A escrita do português, minha nossa. É muito difícil. É porque ela tem o básico, aí tem as exceções. Tem que ser muito bom. E o inglês e o tailandês é mais fácil tu aprender porque tu não precisa conjugar verbos. O português é muito complicado a conjugação de verbos. Tem muitas... O inglês é muito reduzido, assim, tu consegue falar uma coisa com muito menos palavras do que o português. Mas tu só aprende isso porque tu entra na língua, enfim. Falar sobre língua também a gente vai longe. Tu trabalhou na capital, né? Não, eu morava a 5 horas da capital, na Tailândia, no norte da Tailândia. E bem longe das praias, das ilhas, porque as praias, as ilhas que todo mundo fala da Tailândia é no sul, e eu morava no norte. Quando eu queria ir para as praias, tinha que pegar... É lindo como eles falam. É muito lindo. É lindo. O lugar mais bonito do mundo que eu já fui é na Tailândia. É muito procurado por todas as pessoas, os turistas do mundo, né? É muito fácil de encontrar turistas nas cidades turísticas. Eu não morava numa cidade turística. Foi uma experiência muito boa, assim. Tailândia foi mais recente, né? Foi a tua última, né? E depois do Lajadense, que tu saíste de novo, aí foi pra onde? Foi pro Caxias. Caxias. E aí tu ficaste um tempo no Brasil, né? Sim, 4 temporadas eu fiquei no Caxias, 2016 até 2020. Aí em 2020 fui pro Santos, joguei um ano lá no Santos. Aí em 2021 na Chapecoense. Aí na Chapecoense eu joguei um Paulistão no Santo André. Aí acaba o Paulistão março, abril, sei lá. E na Tailândia eu começava na metade do ano, daí eu encaixei, né? Acabou quase na metade do ano no Paulistão e eu já fui para a pré-temporada. Tu sempre teve o mesmo agente ou Sim. sempre o mesmo agente que te acompanhou? Sim, sempre o E Ricardo. isso sempre o Ricardo? Esse que me levou lá na primeira vez Sim, na o Ricardinho BH, que tinha parceria aqui com... até agora, até o último que clube que eu legal. participei. Ele tá muito influente, né? Sim. Ele tem uma influência bem grande, tem um escritório no centro de Porto Alegre, né? Sim, lá Eu perto acompanhei. do estádio do Inter. É. Ele me ajudou muito, sempre foi um cara transparente, sempre falou a verdade pra mim, a hora que precisava puxar a orelha ele puxava, a hora que precisava dar um incentivo dava, então foi um cara que, pra mim, o fato dele ser transparente já valia muito. E a Suécia, o que tinha de bom e de ruim na Suécia? Porque a Suécia é pintada como aqueles países perfeitos, aqueles países maravilhosos, educação maravilhosa. O que tinha de bom e o que tinha de ruim na Suécia? Isso realmente existe, educação maravilhosa, um país muito organizado, limpo. O que na Europa em si é complicado é, tipo, às vezes, muitos dias do ano são cinzentos, chuva, você não vê o sol igual neve aqui, na não porta, abre, lá, neve. chegou a pegar neve na porta. Chegar no campo, ter que tirar a neve para treinar no campo sintético, era uma loucura, assim, tipo, os primeiros treinos, eu acho que até já contei essa história, quando fui tirar a meia, assim, saiu as unhas grudadas, assim, tão congelado que tava o pé, assim, eu não senti. E eles são acostumados, só que quem vem de fora é mais difícil, né? Lógico. E são dificuldades que daqui a pouco quem está aqui não percebe, mas todos os jogadores que já tiveram a oportunidade de jogar nesses países frios sofrem com isso. Eu acho que principalmente o frio, assim, o pessoal europeu é mais fechado, você não consegue tirar muita coisa do eu deles, né? Eles são pessoas muito boas na hora que tu conversa, enfim. Mas não te dão abertura. Exatamente. E dificuldade com a alimentação? Na Suécia não tanto? Não, na Suécia não. A comida europeia, no geral, assim, ela é muito boa, né? Dificuldade com a alimentação eu tive mais na Tailândia. O que te fizeram comer na Tailândia? Lárcio, me conta. Tem uma história que, não sei se é engraçada, triste ou como que possamos definir. Eu fui pra lá quando minha esposa estava grávida de 8 meses. Ela ficou aqui, eu nem vi meu filho nascer. Eu fui ver... Depois tu fala isso, porque eu queria perguntar, tudo isso que tu fez, eu ia perguntar, deu tempo para namorar? Eu te pedi, tu já vem com filha, tu me matou na nossa pergunta. Depois ele conta essa história. Ela ficou lá. A questão da esposa, eu conheci ela aqui em Lajeado, quando cheguei aqui já conheci ela e a gente está juntos até hoje. Lajadense. Desde Lajadense. Ela é lajadense. Ela nasceu em Santa Cruz, mas ela já morava em Lajeado quando a gente se conheceu, lá em 2011, 12. Logo que eu cheguei. Chegaste, que legal. Não teve tempo para namorar não, ele já casou. A mesma moça, que exato. Legal. Aí ela foi morar comigo, o primeiro lugar que eu saí foi pra Caxias, né, porque eu tava aqui em Lajeado até 2015, 16, eu fui pra lá, de lá ela foi morar comigo. Ana, o nome dela? Ana, exato. Ana Paula, Aí ela continuou.
E aí ela não foi diretamente comigo para Tailândia porque ela ficou grávida de 8 meses, o neném nasceu, a gente esperou ele, eu fui ver ele a primeira vez com 6 meses. Então nesses 6 meses eu fiquei sozinho na Tailândia. Nossa. E o meu filho nasceu aqui, toda essa história. E lá eu morava numa cidade do interior. A cidade do interior, o que acontece? Quando chega 8h30 da noite, está tudo fechado. Tu não tem opção de comprar comida, o mercado já está fechado, é tudo assim. E nós, como lá é muito calor na Tailândia, nós treinávamos às 7 horas da manhã e às 7 da noite. Acabava o treino tipo 8h30, quase 9 horas, até tomar banho e sair, não tinha mais o que comer. E no clube eles sempre faziam comida. Então eu provei quase todos os tipos de comida da Tailândia. Porque lá no clube, o clube mesmo fazia uma comida, eles faziam comida local, não fazem comida para estrangeiro, eles fazem a comida deles local. E aí eu saía do treino com fome, eu não tinha opção de ir no mercado porque já estava fechado. Durante o dia eu não fazia comida, porque se tu faz comida com calor de 40 graus, quando chega em casa, não sei nem se está boa. Aí eu acabava comendo, eu aprendi a comer quase de tudo, assim. A comida deles é muito pimentada. Eu nunca tinha comido pimenta na vida, e lá eu aprendi a comer. Nunca tinha comido sushi. Lá era a minha comida preferida, porque era muito bom, entendeu? E tu comeu aquelas coisas estranhas, aqueles... Os bichos, assim, eu não cheguei a comer, eu não tive coragem. Mas tem, assim, tem, muito comum, é muito comum, muito comum. Assim, aqui no Brasil, vamos comer um dog ali na esquina, essas barraquinhas lá é em todo o país, em todo lugar, porque é uma comida mais econômica e as pessoas, daqui a pouco, ficar em casa cozinhando com um calor desse é ruim. Então elas passam na barraquinha, pegam comida, vai para casa e come e está feito a janta, o almoço. E a gente estrangeiro, a gente acaba, às vezes, pegando, claro, tem comida nos lugares que os turistas visitam, tem muitas comidas que são... estrangeiras, igual aqui, só que as comidas estrangeiras lá são mais caras, né? Por exemplo, se tu quiser comer sushi hoje aqui, é uma comida com um valor um pouco mais alto porque vem de fora. E lá é a mesma coisa. Comida brasileira, no tempo que você ficou lá, se Só. te quisesse no mercado, tinha? Tinha algumas coisas, mas tipo, eu vim pra cá de férias e já levei a mala cheia de feijão, que lá não tinha. Não existe? Tem, mas é aquele feijão que mistura na salada, assim, sabe? É um feijão maiorzinho. Não é o feijão. E os temperos também não são os Feijão mesmos. tropeiro, talvez. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, tem esse negócio de comida era um pouco complicado lá. Isso que eu não era enjoado, que eu sempre fui uma pessoa que nunca teve problema com alimentação. Aí quando foi minha família, eles sofreram muito também. E depois a Ana foi... Foi porque, sim, eles foram, a minha sogra foi junto também, porque não tinha como viajar sozinha com o bebê, né? E aí elas sofreram muito, porque o bebê amamentava e elas não comiam direito. Emagreceram, vieram pra cá. Foi bem complicado essa parte. Mas no resto era muito bom mesmo. Se tirar a alimentação, o resto... Financeiramente vale a pena? É legal. Essa gurizada nova aí, se um dia quiser se aventurar nesses locais? Se eu soubesse disso, eu até falei um dia pra minha esposa essa história, se eu soubesse disso, teria ido antes pra lá. Só que aí depois eu comecei a pensar melhor. Não ia adiantar eu ir antes. Por quê? Porque como eles têm condições lá, eles vêm pra cá pro Brasil, eles não vão buscar um cara que tá na série D. Eles vão buscar um que tá na série B, na série A, eles têm condições, entendeu? É forte a economia deles. Sim, aí depende se o cara que está na Série B, Série A vai querer jogar lá. É outra coisa daí, entendeu? Mas eles têm condições de tirar um cara que está aqui pra ir Tinha jogar. Mais brasileiros lá, só tu? No primeiro ano não tinha brasileiro no meu time. Tinha 2 suecos, um japonês e um de El Salvador. E eu de brasileiro. Aí no segundo ano chegou o brasileiro, o Rafael Galhardo, que jogou no Grêmio aqui. E aí tinha mais um de El Salvador e o outro de Madagascar. Nossa, Madagascar. E japonês também tinha um. Isso é espetacular, como abre-se o mundo à tua frente, né? Quando é que tu imaginou que um dia tu ia conviver com alguém de Madagascar? É nessas horas que a gente vê que a gente sabe pouco e vê pouco do mundo, né? De escutar a história tipo, de Madagascar, de El Salvador, da Suécia, de Londres. São muitas histórias, né? Mas isso a gente tem a oportunidade de fazer também, não só no futebol, né? Sim. Mas quando se conversa, a gente tinha muito convívio. Isso era bom. Aprendia bastante coisa. Gente, tá muito bom esse nosso bate-papo aqui, tanto que o Elton já está sinalizando que está terminando o segundo tempo dessa nossa conversa muito legal com Laércio Soldá. Black Sistemas de Segurança, obrigada pelo apoio. Nós voltamos em seguidinha para o último tempo.